Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência ao módulo 3 da nossa disciplina de termodinâmica, aplicada em Engenharia Química 2. E hoje a gente vai conversar um pouco aí sobre as fugacidades e misturas líquidas ainda, mas agora aplicando o procedimento de redução de dados a um conjunto de dados termodinâmicos. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que é um procedimento de redução de dados. O procedimento de redução de dados é um procedimento que a gente vai utilizar para transformar um conjunto de dados experimentais de equilíbrio de fases em uma expressão matemática que represente a energia de Gibbs de excesso desse sistema. Os modelos de energia de Gibbs que a gente vai estudar nas próximas aulas, eles podem ser obtidos a partir desse procedimento, e para exemplificar a técnica, nós vamos nos utilizar de um procedimento de redução de dados a partir de dados de equilíbrio líquido-vapor reais, tá? Sistema experimental real. Para isso, a gente vai usar esse conjunto de dados aqui apresentado. Tá? A gente vai usar um conjunto de dados do tipo PXY para uma mistura binária em condição de equilíbrio líquido-vapor. Tá? E essa mistura binária é composta por metiletilcetona, que eu estou chamando aqui de componente 1, e tolueno, que eu estou chamando de componente 2. Esse sistema está a temperatura de 50 graus Celsius. Tá? Isso aqui é um problema clássico de equilíbrio líquido-vapor, formulado aí a partir de um conjunto de dados experimentais obtidos na literatura. Esse conjunto de dados eu retirei do Dequema, e esses dados aqui que estão apresentados para o sistema isotérmico aqui, né, vocês podem observar, a gente vai ter os conjuntos de dados para pressão, para a composição da fase líquida e para a composição da fase vapor. Quando a gente se depara com uma situação como essa, como é que a gente começa o tratamento desses dados? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a determinação dos coeficientes de atividade a partir do conjunto de dados experimentais, tá? Para isso, a gente tem que relembrar a nossa definição do que é coeficiente de atividade. O coeficiente de atividade é definido por essa relação aqui, tá? Onde γi é equivalente à fugacidade do componente I na mistura dividido por xi, fugacidade do componente I puro. Isso é YI vezes a pressão dividido por xi, pressão de I de saturação. Aqui, se vocês observarem a equação apresentada, vocês já vão verificar que o nosso coeficiente de atividade ele atua como um fator de correção para a nossa lei de Raoult. Vocês lembrarem, a lei de Raoult era YI, pressão total, igual a XI, pressão de I de saturação. O que a gente tem a partir desse equacionamento é que XI, pressão de I de saturação, vezes o nosso coeficiente de atividade, é igual a YI vezes a pressão total. Ou seja, estamos aplicando uma correção na fase líquida do nosso sistema. Está tentando corrigir aquilo que a lei de Raoult falhava, considerando ainda o comportamento ideal e completamente perfeito para a fase vapor, aqui em cima, tá? O nosso numerador, mas estão aplicando aqui uma correção para a nossa fase líquida. Essa correção é ponderada aí pelo nosso coeficiente de atividade. Para essa equação, a fugacidade do componente nessa solução é representada pela fugacidade do vapor em equilíbrio com a mesma, e a fugacidade do nosso componente puro é representada pela pressão de saturação. Tá? Por isso que aparecem aqui os termos YI, P e PI sat na equação. Esses valores, a gente vai utilizar os valores desses gamas para determinar o nosso valor de energia de Gibbs de excesso. Se a gente lembrar da definição que a gente viu na aula passada, a energia de Gibbs de excesso dividido pela constante R pela temperatura é igual a X1 Ln de gama 1 mais X2 Ln de gama 2, isso aqui para um sistema binário, né? Equação já simplificada para um sistema binário. Com essas duas fórmulas que a gente acabou de ver, e partindo do conjunto de dados experimentais que a gente tinha lá no nosso slide inicial da aula, a gente consegue determinar o gama 1, e aqui eu já tomei o Ln desses valores, o gama 2, e aqui eu também já tomei o Ln desses valores. Com os valores de gama 1 e gama 2, a gente consegue usar essa relação aqui e obter o valor de GE dividido por RT, tá? Lembrando que X2 é 1 menos X1, por se tratar de sistema binário. E aqui a gente consegue também tomar o valor de GE dividido por RT, dividido aí multiplicado, né, por 1 vezes 1 dividido por X1, X2. Chegamos nesse outro conjunto de dados que vocês estão vendo aqui. Tudo isso foi determinado a partir desse conjunto de dados aqui, tá? Do tipo PXY, que é o nosso conjunto de dados experimentais. A gente usou desse conjunto de dados todo para determinar tudo isso que está circundado aqui, é apresentado como calculado a partir dos dados experimentais. Essa aí é a primeira etapa do nosso procedimento de cálculo.
Se a gente pegar esse conjunto de dados que vocês estão vendo aqui e plotarmos, a gente vai chegar nesse comportamento, nessas curvas, tá? Nosso diagrama PXY para a figura, aqui a curva PX, aqui a curva PY, né? Lembrando que é o sistema aí metilacetono cetona-tolueno. E aqui está os gráficos aqui daquela parcela energética do nosso sistema. Tá? O Elin de gama 1 plotado, o Elin de gama 2 plotado, o GE dividido por RT plotado, e o GE dividido por X1, X2, RT aqui também plotado. Aqui a gente consegue observar duas regiões muito significativas, tá? Eu já vou circundar aqui na figura. A primeira é essa daqui e a segunda é essa daqui. Se vocês observarem, nessas regiões, a gente tem o que a gente chama de condições de diluição infinita. Nessa primeira região aqui, o componente 1 tem uma composição muito próxima de zero. Observem que nessa situação, o nosso componente 1 tem o máximo valor aí de coeficiente de atividade dele, tá? E nesse máximo valor, a gente está chamando esse valor de coeficiente de atividade do componente 1 a diluição infinita. Então, representando isso aí como gama 1 infinito. Aqui no outro extremo, a gente tem a situação contrária, tá? A gente tem o máximo de composição do nosso componente 1, a composição dele tende a 1, e aqui a gente tem o que a gente chama de componente 2 infinitamente diluído, ou seja, a mínima composição do nosso componente 2 do sistema. E aqui a gente chega no coeficiente de atividade do componente 2 infinitamente diluído, aqui também representado por esses sistemas. Pensando na característica físico-química dos sistemas nessa condição, o que a gente tem é, nessa situação, imagina que a gente tem um recipiente que contém uma quantidade muito grande de componente 2 e a gente adiciona uma quantidade muito pequena de componente 1. As moléculas de componente 1 que adentrarem no sistema vão estar completamente circundadas por moléculas de componente 2. Por isso que a gente tem aqui o máximo de atividade dessas moléculas. Por isso que o coeficiente de atividade delas atinge o valor máximo nessa situação. E o mesmo vale para o componente 2, quando o componente 1 é esse componente majoritário. Tá? Esses coeficientes de atividade aí, eles se aproximam muito da unidade, claro, quando o componente fica puro, e ele tende a zero, obviamente, o LN dele, né, tende a zero quando a composição aí do componente tende a 1. Entretanto, quando a gente está nesse outro limite, né, que é quando a composição do componente tende a zero, e a gente chega naquela condição de diluição infinita que a gente acabou de discutir, o LN de gama 1 se aproxima de um limite finito, e esse limite finito é o que a gente chama de coeficiente de atividade de diluição infinita do componente I, representado aqui por esse símbolo. Essa formulação, tá? Se a gente pegar a definição da energia de Gibbs de excesso, que é essa aqui do equacionamento aqui circulado aqui, a gente vai verificar aqui, quando a gente tomar um limite de x1 tendendo a zero da função de GE dividido por RT, isso aqui vai tender a zero. Da mesma forma, quando a gente tomar um limite quando x1 tende a 1, essa função também tende a zero. Tá? E esse comportamento é verificado lá no gráfico. Se vocês olharem, a curva de GE dividido por RT, ela apresenta um perfil parabólico, iniciando em zero e finalizando em zero a curva. Como essas condições de GE sobre RT são zero para x1 igual a 0 e x1 igual a 1, a gente verifica aí pela nossa equação de Gibbs-Dunn que quando a gente pegar a função GE dividido por x1, x2, RT, a gente vai ter nesses mesmos limites de x1 tendendo a 0 e x1 tendendo a 1, os respectivos valores de Ln de gama 1 a diluição infinita e Ln de gama 2 a diluição infinita. Então, aí, daí a gente consegue determinar esses valores aqui a partir dessa função de GE dividido por x1, x2, RT. Se a gente olhar para a figura daquela parcela energética, né, dos alienígenas de coeficiente de velocidade, de excesso aí do nosso sistema, a gente consegue verificar que uma dessas funções apresenta uma descrição simples aí, né, por uma função matemática simples. Essa curva é a GE x1, x2, RT. Se a gente observar, os dados que a representam se aproximam aí de forma razoavelmente satisfatória de uma reta. Né? E essa aproximação por uma reta, a reta que pode ser representada e que tem essa característica seria essa reta aqui, tá? Seria GE dividido por x1, x2, RT, seria igual a A21, x1, mais A12, x2. Onde esse A21 e esse A12 são aquilo que a gente chama aqui na disciplina de constantes ou parâmetros ajustáveis, ou seja, são valores moldáveis que conseguem se adequar
e se realinhar de forma a representar bem qualquer sistema binário de interesse para a minha situação, para o meu sistema. Essa equação ela pode ser reescrita, tá? A gente consegue reescrever ela não em termos de E dividido por x1, x2, rt, mas eu posso passar esse x1, x2 do meu denominador aqui multiplicando para o outro lado. E eu consigo, a partir disso, determinar expressões para Ln de gama 1 e Ln de gama 2 para esse sistema, tá? Tudo que eu preciso é resolver essa derivada aqui, a derivada de N vezes a energia de Gibbs de excesso em relação a N. Eu vou fazer isso para o nosso sistema. A primeira coisa que eu vou fazer, escrever aqui como NGE dividido por RT e vou transformar tudo aquilo que era composição aqui em número de mols, tá? No meu sistema binário aqui vai ficar tudo em função de N1 e N2. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa expressão que vocês estão vendo aqui, vou tomar a derivada dela em relação a N1, vou chegar nesse resultado que vocês estão vendo aqui embaixo, e desse resultado eu consigo simplificá-lo, tá? Eu consigo escrever em termos de x e não de n. Então aqui eu estou escrevendo em termos de x, lembrando que x2 é 1 menos x1. Sendo isso verdade, eu consigo aplicar essa definição aqui e escrever que Ln de gama 1 é x2 ao quadrado, A1, 2, mais 2 vezes A2, 1, menos A1, 2, x1. E, de forma análoga, eu consigo chegar na equação aqui, caso eu derive todo mundo aqui em relação a N2 e não a N1, tá? Eu consigo chegar na Ln de gama 2, que seria x1 ao quadrado, A2, 1, mais 2 vezes A1, 2, menos A2, 1, x2. Com isso, a gente tem um equacionamento razoavelmente simples, que depende de duas constantes, né, A2, 1 e A1, 2, que são constantes que eu consigo manipular de acordo com o meu interesse e com a característica do meu sistema. E a partir dessa equação eu consigo determinar aí quem é o meu coeficiente de atividade, seja ele o componente 1 ou o componente 2 aí do meu sistema, eu consigo determinar os valores dos coeficientes de atividade. Esse equacionamento aí que a gente acabou de ver, eles são conhecidos como equação de Margulis. Esse é um modelo empírico que normalmente é utilizado para a gente representar o comportamento de soluções com comportamento razoável, tá? Com condições aí de não idealidade razoáveis. Na condição limite aí da diluição infinita, a gente consegue verificar que quando x1 é zero, tá? Que a gente tem o coeficiente de atividade de diluição infinita do componente 2, a gente tem o valor do A1, 2. E quando x2 é igual a zero, a gente tem o coeficiente de atividade, a diluição infinita do componente 1, e a gente tem aí o componente A2, 1. Para o sistema que a gente acabou de avaliar, então, se a gente fizer isso e verificar lá no nosso gráfico, a gente vai ver que o valor de A1, 2 é 0,372 e o valor de A2, 1 é 0,198. Esses são os pontos de interceptação aí da reta formada a partir dos dados de GE dividido por x1 e x2 RT, nos pontos de x1 igual a 0 e x1 igual a 1. Isso aí, gente, é o que a gente chama de procedimento de regressão, redução de dados, tá? É assim que ele funcionaria. Com esses valores que a gente acabou de obter para A1, 2 e A2, 1, a gente consegue escrever essa expressão geral aqui para a energia de Gibbs de excesso dividido por RT do nosso sistema, tá? Aqui já com os valores de A1, 2 e A2, 1 substituídos. E da nossa definição do coeficiente de atividade, a gente consegue reescrever, conforme eu tinha comentado com vocês. Observe que a gente tem aqui uma lei de Raoult modificada, tá? Ela está modificada aí pelo coeficiente de atividade, para o componente 1, o coeficiente de atividade aqui para o componente 2. É uma correção aí do que a gente tinha visto como comportamento ideal na nossa primeira unidade. Se a gente somar essas equações, a gente tem uma equação aqui que representa a pressão total do nosso sistema, dependendo aqui das características do componente 1, das características do componente 2 da nossa mistura, e também conseguimos determinar a composição dos componentes na fase de vapor. Para isso eu pego a própria equação e isolo as composições dos componentes 1 e 2 ali, na fase de vapor. Com isso, se a gente conhecer os valores das constantes A1, 2 e A2, 1, a gente consegue aí determinar os coeficientes de atividade, né, o gama 1 e o gama 2. E com esses valores de gama 1 e gama 2, eu consigo determinar aí tanto as pressões do meu sistema, a pressão do meu sistema, né, como as composições da fase vapor, e com isso meu problema do equilíbrio de fase está resolvido. Esse procedimento é o clássico, que a gente conhece como redução de dados, tá? E agora a gente vai construir um aqui a partir de outro conjunto de dados experimentais, tá? Esse aqui fica como primeiro exemplo, vamos partir agora para um outro exemplo. Então, ainda uma mistura binária, tá? A nossa mistura binária é composta aí por cloroformo, que eu estou chamando de componente 1, e 1,4 de oxano, que eu estou chamando de componente 2. E ela se encontra a temperatura também de 50 graus Celsius.
Aqui eu tenho meus dados de pressão, tá? E composição da fase líquida e da fase vapor. E com isso o que a gente quer fazer é construir aqueles diagramas que a gente acabou de construir na figura, no exemplo anterior, tá? Para isso a gente deve recordar dos equacionamentos básicos, equacionamento com coeficiente de atividade, equacionamento com energia de Gibbs de excesso. Com essas equações a gente consegue determinar aí os valores experimentais das propriedades, é o nosso primeiro passo, e é isso que a gente vai fazer nesse slide aqui do lado, tá? Esse aqui é o meu conjunto de dados, tá? Tudo isso aqui em vermelho é o meu conjunto de dados, e com esse conjunto de dados eu vou calcular as propriedades aqui dessas outras 4 células. Tá? Aqui eu estou usando o Excel para me ajudar, me auxiliar nessa conta. A primeira coisa que eu vou calcular o coeficiente de atividade do componente 1, aqui eu já estou tomando Ln, então isolando a fórmula anterior, isso aqui vai ficar Ln de Y1 vezes a pressão total dividida por X1, pressão de 1 de saturação. O Ln do γ 2 vai ser Ln de 1 menos Y1 vezes a pressão total dividido por 1 menos X1, pressão de 2 de saturação, também fácil de calcular. GE dividido por RT, tendo os valores dos Ln de gama, ele vem direto, é só multiplicar x1 Ln de gama 1 mais x2 Ln de gama 2, e o GE dividido por x1, x2 RT, é essa célula dividida aí por x1 vezes x2. Com isso está resolvida essa primeira parcela, essa primeira parte, que é aí a determinação das propriedades experimentais do meu sistema. Tá? A gente sempre vai começar determinando propriedades experimentais. Estão determinadas propriedades, a gente pode graficar, tá? Eu posso pegar esses dados aqui da tabela e incluí-los, inseri-los em um gráfico. Aqui a gente tem a curva PXY e a curva PX e a curva PY aqui representadas. Observem que aparecem as marcações apenas como ponto, tá? E esse aqui é a definição, é a descrição padrão aí para dados experimentais. A gente sempre trata em gráficos clássicos aí de termodinâmica aquilo que é experimental como pontos e aquilo que é calculado como linhas. Então, como aqui eu não tenho nada calculado, tudo que está apresentado aqui na figura veio dessas condições, desses dados experimentais, eu estou traçando eles aqui apenas como pontos. Então, aqui está a curva PX e a curva PY. Nessa figura ao lado, eu tenho aquele gráfico da parcela energética do meu sistema. Tá? Aqui eu tenho a curva do Ln do γ 1, a curva do GE dividido por RT, a curva do Ln do γ 2 e a curva do GE dividido por x1, x2, RT. Tudo aqui como função de x1 e, mais uma vez, está todo mundo em ponto, porque isso aqui são as propriedades determinadas a partir do meu conjunto de dados experimentais. Não tem linhas ainda, porque as linhas vão aparecer quando eu calcular, utilizando aí a equação de Margulis. A partir desse conjunto de dados, a gente tem um procedimento padrão, né, que é determinar aí os valores das constantes, A1, 2 e A2, 1 da equação de Margulis. Para fazer isso, a gente basicamente tem dois caminhos. Eu vou começar pelo caminho da reta, depois a gente vai usar o caminho do auxílio computacional, aí, do auxílio do sobre. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos pegar esses dados aqui da curva de GE dividido por x1, x2, RT e vamos aproximar ele por uma reta. Fazendo isso, a gente obtém a seguinte equação para essa reta, tá? Que seria y igual a menos 0,4225x menos 0,7566. Se a gente pegar essa curva e fizer o x ser zero, x1 ser zero, a gente vai ter o valor da constante A1, 2, que é correspondente ao coeficiente de atividade de diluição infinita do componente 1. Então, o valor de A1, 2, quando x1 é zero, vale menos 0,7566, que seria esse ponto de interceptação da curva aqui, e o valor da interceptação da curva nessa outra condição aqui, tá? Ele equivale a menos 1,1821 e ele ocorre quando x1 é igual a 1. Então aí os dois valores, de A1, 2, de A2, 1, correspondentes claramente ao coeficiente de atividade de diluição infinita do componente 1 e do componente 2, respectivamente. Com esses valores calculados, tendo os constantes aí A1, 2 e A2, 1, basicamente o meu problema de equilíbrio de fase está resolvido. Tudo que eu preciso fazer é utilizar o equacionamento dado para a equação de Margulis aí, com um certo cuidado, né? São equações razoavelmente extensas, então a gente precisa digitá-las com certo cuidado. E, tendo esse cuidado, o problema está resolvido. Tá? Observe que eu tenho já como calcular o Ln de γ 1 e o Ln de γ 2. Tenho como calcular o meu GE dividido por x1, x2, RT. Tenho com os valores de gama aqui calculados, eu tenho como determinar a minha pressão. E com a pressão eu tenho como determinar meu Y. Então, basicamente, o problema de equilíbrio de fase estaria resolvido.
né, eu tenho um conjunto de dados que possibilita que eu determine tudo aí no meu sistema. Então é isso que a gente vai fazer, vamos determinar tudo no nosso sistema. Eu vou partir desse conjunto de dados aqui, que seria o meu x1, e todo o resto que vocês vão ver nessa tabela vai ser calculado aí, partindo do equacionamento básico fundamental da equação de Margulis. Primeira coisa eu vou calcular os valores dos ln de gama 1 e gama 2, tá? Eu tenho esses valores de A1, 2 e A2, 1, que vieram da equação da reta. Eu tenho o valor de x1 que me foi dado, estou usando o mesmo x1 que foi lá do nosso experimento. E o x2, obviamente, é 1 menos x1. Com esses valores aqui, eu consigo determinar o ln de gama 1 e consigo também determinar o ln de gama 2. Estou deixando os dois valores aqui já e estou guardando eles por enquanto. Além disso, eu consigo determinar o meu GE dividido por RT. Ele vai vir dessa equação aqui, tá? GE dividido por RT, ele vai vir dessa equação aqui, tá? Ele vai vir do GE dividido por x1, x2, RT, que ele vale A21, x1 mais A12, x2. Esse cara aqui pode ser determinado por x1 ln de gama 1 mais x2 ln de gama 2 também. Com a determinação aqui dos valores GE dividido por RT e GE dividido por x1, x2, RT, eu consigo já determinar minha pressão total. A minha pressão total depende dos gamas e das pressões de saturação. As pressões de saturação eu posso calcular por Antoine, eu posso pegar no meu próprio conjunto de dados experimentais, isso aí depende, claro, da condição dos dados. Aqui eu teoria como conseguir os valores das pressões de saturação dos componentes puros, mas eu posso também calcular por equação de Antoine, onde isso não seja possível. Então aqui eu consigo determinar minha pressão total para todas as condições de X do meu sistema, e com os valores de pressão total eu consigo determinar os valores de Y1 e Y2, obviamente. Então aí estaria solucionado o nosso problema, dentro aí, claro, do uso da equação de Margulis. Com esses conjuntos calculados, eu consigo traçar as linhas da minha figura, tá? Essas linhas estão aqui apresentadas, tá? Aqui é a linha do PXY, a linha do PY, e aqui nessa figura, eu tomei a liberdade aqui de traçar essa curva tracejada, que ela representa o cálculo do PXY para esse sistema, né, da fração PX, utilizando a lei de Raoult. O PY é exatamente o mesmo, tá? A lei de Raoult e o equacionamento corrigido aí pela energia de Gibbs de excesso que a gente vem utilizando, ele dá o mesmo resultado aqui para a curva PXY. Lembre-se que a alteração que a gente tem pondo a lei de Raoult está no coeficiente de atividade, que está ponderando apenas a fase líquida. Mas observem o quanto eu consigo melhorar de ajuste na minha fase líquida aqui, tá? Quão mais próximo eu trouxe a minha curva da fase líquida em relação ao comportamento dos dados experimentais do que eu teria se eu estivesse utilizando a lei de Raoult convencional. É claro que eu tenho um ganho muito grande a fazer o uso aí desse equacionamento para corrigir uma não idealidade existente aí na fase. Aqui eu tenho um gráfico daquela distribuição energética, tá? Aqui já apresentados os coeficientes de atividade de emissão infinita, linha de gama 1 e linha de gama 2, tá? Eles estão nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. Aqui eu tenho a curva do GE dividido por RT e a curva do GE dividido por X1, X2, RT. Claro, todas elas apresentando um bom ajuste. Quando a gente fala ainda desse tipo de problema, a gente tem um outro método de solucionar. Tá? Esse método que a gente acabou de ver da reta, ele funciona bem para a equação de Margulis, mas quando a gente partir para outros modelos que a gente não vai estudar na disciplina, ele vai se mostrar ineficiente e inadequado. Então, para solucionar isso, eu já vou passar aqui para os senhores como a gente faria o ajuste desses valores de A12 e A21, se utilizando de uma ferramenta, de uma extensão que a gente tem no software Excel, que é o Solver, tá? Então a gente vai utilizar o Solver aí para conseguir solucionar e determinar esses valores das constantes, A12 e A21. Para isso, eu vou pegar aquela planilha de conjunto de dados calculados, que a gente calculou ali com nossa equação de Margulis, e vou inserir uma coluna adicional naquela planilha, tá? Essa coluna adicional é o que eu vou chamar de desvio na pressão. Esse desvio na pressão vai ponderar a pressão calculada em relação à pressão experimental, tá? Tudo que vocês veem aqui nesse funcionamento com PCal, que é a pressão calculada pelo procedimento de redução de dados, e o P é XP, é a pressão obtida experimentalmente que foi fornecida nos dados originais. Essa relação de desvio ela pode ser linear, conforme está aqui apresentado na primeira equação, ou pode ser quadrática, tá? Conforme está apresentado aqui na equação de baixo.
Por enquanto, nesse exemplo, a gente vai usar linear, não tem necessidade de a gente usar quadrática, então vou seguir aqui com a linear. Observem também que para que a gente tenha uma ponderação equivalente, eu estou calculando essa diferença aqui entre a pressão calculada experimental dentro de um módulo, tá? Então, estando tudo aqui apresentado no desvio, essa aqui seria a nossa célula de desvio, tá? Tudo que foi calculado aqui pela nossa planilha anterior, eu adicionei essa célula aqui, ó, de desvio de pressão. Esse desvio de pressão foi determinado conforme essa equação que vocês estão vendo aqui, que é a pressão calculada, que é essa daqui, menos a pressão experimental, que é a pressão que ele me forneceu lá no conjunto de dados, dividido pela pressão experimental. Esses conjuntos aqui, eles são pontuais, tá? Mas eu não estou interessado no ponto a ponto, enquanto a gente tem variação ponto a ponto desse conjunto de dados. Eu estou interessado na variação geral dele, numa variação média. Essa variação média é o que a gente chama de desvio médio relativo, ou DMR. O DMR para essa equação, ele é definido como 1 dividido pelo número de pontos, tá? Multiplicado pelo somatório de todos os pontos, aí, por isso que o somatório está em NP, para o módulo da pressão calculada menos a pressão experimental dividido pela pressão experimental. Esse DMR aqui, ele vai servir como célula de ajuste da minha função solver do Excel. Quando eu abrir o solver do Excel, eu vou querer que essa célula aqui, que representa esse desvio médio, assuma o menor valor possível. Vou pedir para o solver fazer isso aqui para mim. Vou pedir ao solver calcule esse desvio médio relativo para que ele tenha o menor valor possível, alterando aí as células dos parâmetros A12 e A21. Mas onde é que a célula A12 e A21 vão interferir na conta? Lembra que eles são utilizados aqui, ó, no cálculo dos coeficientes de atividade? Ó, o A12 e A21 estão aqui dentro do cálculo do coeficiente de atividade. Então, alterando esse valor ali de γ1, ele altera o valor do γ1, que por sua vez é utilizado no cálculo da pressão. Então, observe que é um procedimento de cálculo iterativo, é por isso que a gente precisa da ajuda do software computacional aí para realizá-lo, tá? Então, alterando o valor, eu altero o valor do coeficiente de atividade, automaticamente eu altero o valor da pressão, porque a pressão depende do coeficiente de atividade. Então, como é que isso aqui ficaria no solver? Eu vou setar aqui, né, como meu objetivo, a função do desvio médio relativo, vou pedir para que ela assuma um valor de mínimo, alterando o valor das células A12 e A21. Nesse caso aqui específico, eu estou resolvendo pelo método do gradiente reduzido generalizado não linear. Estou marcando ele aí como responsável pela determinação desses valores ótimos. Para esse problema específico, né, quando vocês rodarem o solver na tela aí, e vocês vão verificar um desvio médio relativo de 0,397%, é um desvio muito baixo, com um valor de A12 de menos 0,7324 e A21 de menos 1,3325. Observe que tem uma ligeira diferença, tá? Em relação ao método que a gente fez aí utilizando a equação reta, né? Aquela reta desenvolvida lá, que era o método 1, e a gente tem um desvio aqui bastante razoável, um desvio muito baixo aí para a pressão no nosso sistema. Como dica, deixo aí que vocês reproduzam os dados dessa aula, tanto do experimento 1, né, daquele conjunto de dados 1 que a gente utilizou, como desse segundo conjunto de dados aí em seus microcomputadores, estudem essa aplicação prática, é isso que consolida o conhecimento aqui nessa etapa, tá? Obrigado aí pela atenção e a gente se encontra na próxima aula. Até mais.